Hoje vamos falar sobre como Sêneca, um dos maiores filósofos do estoicismo, nos ensina a viver bem sob pressão. Eu sei que muitos de vocês já estão familiarizados com os conceitos estoicos, mas o que realmente nos interessa hoje é como a filosofia de Sêneca pode ser aplicada quando estamos lidando com pressões reais e situações difíceis. Afinal, todos nós enfrentamos momentos de adversidade, seja no trabalho, nas relações ou nas dificuldades pessoais. Como podemos manter a calma e a clareza mental quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando? A resposta está na arte de reagir com serenidade, algo que Sêneca soube muito bem aplicar em sua própria vida. Sêneca não era apenas um filósofo que escrevia sobre o controle das emoções e a tranquilidade da mente, mas também um homem que viveu em meio ao caos. Ele foi conselheiro de Nero, o imperador romano, viveu em uma época de grandes turbulências políticas e, mesmo assim, sempre manteve a filosofia estoica como guia. No entanto, o que realmente chama atenção é como ele lidou com suas próprias adversidades. Sêneca passou por exílios, perdeu muito de seu status social e enfrentou ameaças à sua vida, mas em vez de se entregar ao desespero, ele usou essas dificuldades como oportunidades para testar e fortalecer sua filosofia. O que podemos aprender com isso? Que a verdadeira pressão não vem das situações externas, mas da forma como reagimos a elas. Sêneca nos ensina que, embora não possamos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, sempre podemos controlar a nossa resposta. Isso é poderoso porque coloca o controle da nossa felicidade e bem-estar em nossas próprias mãos, ao invés de depender de fatores externos que estão além do nosso alcance. A vida moderna nos coloca sob constante pressão. Se você pensa sobre seu dia, seja no trabalho, nos estudos ou até mesmo em casa, não é difícil perceber a quantidade de pressão que enfrentamos. No ambiente de trabalho, as demandas por resultados são constantes, e a expectativa por desempenho nunca foi tão alta. Em casa, lidamos com as responsabilidades familiares e a pressão de cumprir papéis sociais, o que muitas vezes nos leva a colocar nossas próprias necessidades e bem-estar em segundo plano. No campo pessoal, as redes sociais criam uma pressão invisível, mas igualmente poderosa, para estarmos sempre bem, sempre com um sorriso no rosto, sempre no controle. Mas como Sêneca lidava com tudo isso? Ele acreditava que o maior desafio não era as situações externas, mas sim a nossa capacidade de controlar como reagimos a elas. A mente humana, para Sêneca, era como um campo de batalha, e as emoções, muitas vezes, eram os inimigos que nos faziam perder a tranquilidade. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não é sobre viver uma vida sem emoções, mas sobre treinar nossa mente para não ser dominada por elas. Ele sugeria que a pressão externa deve ser desarmada com uma prática constante de reflexão interior. Quando as adversidades surgem, não devemos simplesmente reagir, mas sim refletir sobre a situação e escolher a melhor forma de reagir. Essa prática de refletir, em vez de simplesmente reagir, é um dos pilares centrais da filosofia de Sêneca. Isso nos leva à prática da autoconsciência. Autoconsciência, a chave para o controle das emoções. O primeiro ensinamento fundamental de Sêneca sobre viver sob pressão é sobre o controle das emoções. E para isso, ele nos ensina a técnica da autoconsciência. Não se trata de reprimir ou ignorar nossas emoções, mas de ser plenamente consciente delas e, mais importante, de não ser controlado por elas. Sêneca acreditava que, muitas vezes, a fonte do nosso sofrimento não é o que acontece, mas como reagimos a isso. Quando uma crise ou uma situação difícil ocorre, a tendência natural é reagir de maneira instintiva, muitas vezes com raiva ou ansiedade. Mas o estoico, segundo Sêneca, deve aprender a pausar e analisar. Ele nos ensina que, para controlar as emoções, a chave está em refletir antes de agir. Muitas vezes, nos deixamos levar pela impulsividade, mas a verdadeira sabedoria, para Sêneca, é agir com consciência e equilíbrio, considerando não apenas os fatos, mas também as nossas emoções e o impacto que elas terão nas nossas decisões. Por que é importante praticar a autoconsciência? A autoconsciência nos permite observar nossas emoções, sem nos deixarmos dominar por elas. Por exemplo,
Quando você está em uma situação de alta pressão, seja no trabalho ou em casa, em vez de explodir ou se afastar, Sêneca sugere que você pause, respire e analise o que está acontecendo dentro de você. Você sente raiva, medo, ansiedade? Quando conseguimos reconhecer essas emoções e o impacto que elas têm sobre nós, podemos decidir de maneira mais racional como agir. Essa prática constante de autoobservação ajuda a reduzir a intensidade emocional e a manter a calma, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar fora de controle. Reflexão diária, a chave para o autoconhecimento. Uma das práticas mais importantes que Sêneca nos recomenda é a reflexão diária. Ele acreditava que, ao fim de cada dia, deveríamos reservar um tempo para refletir sobre o que aconteceu, como reagimos às situações e como poderíamos ter agido de forma mais sábia. Ele mesmo praticava isso e escrevia sobre isso nas suas cartas a Lucílio, um amigo próximo. Sêneca nos pede para refletir sobre 3 coisas: como reagimos às adversidades, fui calmo ou reagi impulsivamente, fiquei preso em emoções negativas, ou consegui me distanciar delas. O que podemos aprender? O que essa situação tem a me ensinar? Como posso melhorar amanhã? O como posso me preparar para o futuro? Quais são as estratégias que posso usar para reagir de forma mais tranquila e controlada, se uma situação similar acontecer? Essa prática não apenas nos ajuda a controlar nossas reações, mas também nos dá uma perspectiva mais clara sobre o que é importante e o que não é. Quando refletimos sobre o nosso dia, podemos perceber que, muitas vezes, damos muita importância a coisas pequenas ou fora de nosso controle, quando deveríamos focar naquilo que realmente depende de nós. A reflexão diária nos ajuda a ter mais clareza sobre as situações e a fazer escolhas mais alinhadas com nossos valores e objetivos. A importância de pausar no momento da pressão. Sêneca nos ensina que, ao invés de reagirmos impulsivamente a situações de pressão, devemos aprender a pausar. Essa pausa é um espaço mental entre o estímulo e a resposta, um espaço em que podemos refletir, escolher como reagir e tomar decisões mais equilibradas. É nesse momento de pausa que a verdadeira serenidade pode nascer. Ao parar para respirar e refletir, ganhamos a oportunidade de ser mais sábios, de agir com clareza e de não ser governados pelas emoções momentâneas. Visualização negativa. Preparar-se para o pior. Outra prática essencial que Sêneca nos ensina é a visualização negativa. Essa técnica pode parecer um tanto contraintuitiva, mas ela é extremamente eficaz. Em vez de ser uma filosofia de pensamento positivo, a visualização negativa envolve imaginar as piores situações possíveis. Isso pode parecer um conselho pessimista, mas o objetivo não é se apegar a esses cenários, mas sim nos preparar mentalmente para eles. Sêneca acreditava que, se conseguirmos imaginar o pior que pode acontecer, quando as dificuldades realmente aparecerem, já estaremos mais preparados emocionalmente. Por exemplo, se você teme perder seu emprego, visualize a situação, pense em como você reagiria, como poderia lidar com isso e como se reergueria. O simples fato de já imaginar essas situações nos prepara psicologicamente para que, quando elas acontecerem, não nos peguemos de surpresa. Isso reduz o impacto emocional e nos dá mais controle sobre as nossas reações. Como a visualização negativa ajuda a viver sob pressão, essa técnica não é sobre atrair o mal, mas sobre se preparar para ele de maneira racional e calma. Imagine uma situação em que você tem medo de falhar em um projeto importante no trabalho. Ao visualizar esse fracasso e planejar o que você faria se isso acontecesse, você não apenas se prepara emocionalmente, mas também cria um plano de ação. Essa preparação mental, por mais simples que pareça, pode ser um divisor de águas quando você realmente se depara com uma crise. Aceitar o que não podemos controlar. Outro conceito essencial na filosofia de Sêneca, e no estoicismo como um todo, é a ideia de aceitar o que não podemos controlar. Uma das maiores fontes de estresse e frustração vem da nossa tentativa de controlar coisas que estão além do nosso alcance. Sêneca sugere que,
Para reduzir a pressão, precisamos aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar. O que está no nosso controle, nossa atitude, nossa reação, nossa escolha. O que está fora do nosso controle, o comportamento das outras pessoas, as circunstâncias externas, as ações de outras pessoas ou o futuro. Sêneca nos aconselha a focar no que podemos mudar, nossa atitude, nossas escolhas, nossas reações. Tudo o que está fora disso, devemos aceitar com tranquilidade. Em resumo, a verdadeira arte de viver bem sob pressão não está em evitar as dificuldades, mas em como reagimos a elas. Sêneca nos ensina que a chave para a serenidade está dentro de nós. Ao controlar nossas reações, refletir sobre nossos atos, aceitar o incontrolável e nos preparar para o pior, podemos viver uma vida mais tranquila e equilibrada, mesmo em meio ao caos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos sobre filosofia e desenvolvimento pessoal. E claro, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas lições. Até a próxima!